Amados irmãos, graça e paz. Gostaria que nós orássemos agora. Você deve orar pedindo que Deus fale ao seu coração. Deve orar para que Deus use essa palavra que queremos trazer para alcançar aqueles que vão ouvi-la e que o Senhor me capacite para tanto. Vamos orar? Senhor, nós buscamos a Tua face e nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo a nossa necessidade de Tua graça, do Teu poder, da Tua unção e da ação do Teu Espírito para falar aos nossos corações através da Tua palavra. Ajuda-nos a entendê-la, a compreendê-la e aplicá-la em nossas vidas para a Tua única glória e louvor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Nós vamos continuar a ver o que começamos já alguns domingos anteriores. Estamos falando sobre relacionamentos. Vimos que o pecado trouxe a quebra de relacionamentos entre o homem e Deus, entre as pessoas. Vimos que o pecado trouxe a quebra de relacionamento do ser humano com Deus. Vimos que Deus providenciou o meio para que o ser humano se reconciliasse com Ele através de Jesus. Vimos que o pecado trouxe quebra de relacionamentos do ser humano com o seu próximo. E a reconciliação com Deus também prevê a reconciliação com o meu próximo por meio de Jesus. Por isso que nenhum de nós pode abrigar qualquer inimizade ou ressentimento no íntimo sem ferir o propósito de Deus em Cristo Jesus, que é a nossa reconciliação com Ele e a nossa reconciliação uns com os outros. Vimos que o meu pecado afetará a minha comunhão com Deus se eu deixar de amá-lo como devo, ou seja, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e com toda a minha força. Meu pecado afetará a minha comunhão com Deus e com o meu próximo se eu deixar de amar o meu próximo como devo, porque Ele determinou que eu ame o meu próximo como amo a mim mesmo. Vimos também que meu pecado, se não for confessado e deixado, vai tirar a minha paz interior e a minha alegria de viver. Vimos também que meu pecado afetará a minha relação com Deus, com as pessoas e comigo mesmo. Isso irá acontecer se eu desprezar os princípios de Deus para os meus relacionamentos. Hoje queremos examinar os relacionamentos profissionais e os relacionamentos profissionais quase sempre envolvem duas pessoas, duas partes. De um lado estão os empregadores, superiores hierárquicos, líderes ou chefes. Do outro lado estão empregados, subordinados, liderados. E a Bíblia estabelece princípios de comportamento tanto para quem está de um lado quanto para quem está do outro lado. Nós vamos ver isso na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versos 5 a 9. O texto fala como devem proceder os escravos cristãos com aqueles que são seus senhores, fossem eles cristãos ou não. Também fala como devem proceder os senhores cristãos com aqueles que eram seus escravos, fossem eles cristãos ou não. O Novo Testamento não considera a ética da escravidão, isto é, não trata deste assunto. A escravidão era uma realidade e cada cristão deveria saber comportar-se nessa
realidade. Não obstante, os princípios estabelecidos no Novo Testamento aplicam-se hoje também a todo tipo de relacionamento no trabalho. A diferença básica é que você hoje não é obrigado a aceitar estar sob a autoridade de seu senhor, de um senhor mau e perverso, de um patrão, de um chefe, de uma pessoa a quem você quer servir ou está servindo. É verdade que ainda hoje pessoas se veem sujeitas a determinadas situações inconvenientes puramente por necessidade, porque não tem outra alternativa. No contexto profissional, como deve proceder o cristão que está na posição de empregado, subordinado, liderado? Primeiro, ele deve ser obediente ao seu empregador, superior, líder, chefe. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra. Obediência sempre foi algo que Deus sempre quis de todos nós. E o primeiro casal foi provado nessa área e não passou no teste. E foi por causa disso que o pecado entrou no mundo. E o desejo de Deus continua sendo nos ensinar a obediência. Por isso, os filhos devem obediência a seus pais, a mulher ao seu marido, o empregado ao seu patrão. E em cada área da sociedade, nós estamos sempre sujeitos uns aos outros, em várias fases da nossa vida. E isso alcança o ser humano em muitas áreas da vida. E Jesus é o nosso padrão de obediência. Filipenses 2, 5 a 7 diz assim: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. É muito significativo esse texto, porque ele fala de Jesus que deixou a sua condição de Deus para viver na condição de homem. Foi quando ele veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, viveu entre nós, e nessa condição ele serviu ao Pai, como Deus quer que nós sirvamos a Ele e uns aos outros, quando estivermos debaixo de qualquer autoridade. E por isso que diz o verso 8 que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus é padrão de obediência para nós. Mas como deve ser essa obediência? O texto de Efésios 6, 5 diz: quanto a vocês, servos, obedeçam seus senhores aqui na terra com temor e tremor. Esse temor não significa ter medo, mas ter respeito, ter consideração, e tremor da mesma forma. Temor a Deus, sobretudo, e tremor a Deus, como nós vamos ver um pouco mais adiante com a graça de Deus. Como deve ser essa obediência? O texto diz que deve ser com sinceridade de coração. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com sinceridade de coração. Sinceridade fala de algo único e se contrasta com duplicidade. É a pessoa que tem duas caras, né? Sinceridade é uma pessoa que é ela mesma o tempo todo. Indica a ausência, então, de duplicidade, de falsidade. Fala de lealdade, honestidade, autenticidade. Como deve ser essa obediência? Como se você estivesse obedecendo a Cristo.
Quanto a vocês, servos, obedeçam seus senhores aqui na terra como a Cristo. Você está obedecendo a pessoas, mas você está fazendo isso tendo seus olhos fitos em Cristo, sabendo que Ele é o seu Senhor e que Ele manda que eu e você o tenhamos nessa condição e quando estivermos debaixo de autoridade, que nós sirvamos como se o servíssemos a Ele. Sem essa visão é impossível obedecer sempre, porque nossa tendência é analisar se a pessoa é boa ou má. É por isso que o apóstolo Pedro escreveu dizendo: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então, a obediência deve ser por questão de consciência. É uma determinação de Deus, devo obedecer, devo me sujeitar. O escravo não tinha muita opção, ele só podia obedecer, senão ele apanhava, ele era castigado. Mas aqui está falando de uma obediência de coração. Aqui diz não apenas se ele for bom ou mal, e diz porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigados, por isso vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. O texto diz que isso é agradável a Deus. Deus não se agrada do sofrimento humano, mas se agrada da obediência mesmo quando isso custe alguma coisa. O ensino de Jesus e de todo o Novo Testamento é o de que devemos pagar com o bem o mal que nos fazem. Romanos 12, 17 a 21 dizem assim: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Nós estaremos testemunhando de Jesus, fazendo o bem para quem nos faz o mal, em toda e qualquer circunstância. Não cabe a nós retribuir o mal com o mal, mas sim retribuir o mal com o bem. Este é um princípio que norteia todas as Escrituras. E é isso que nós devemos fazer como cristãos genuínos em Cristo Jesus. No contexto profissional, como deve proceder o cristão que está na posição de empregado, subordinado, liderado? Vimos que o cristão deve ser obediente ao seu empregador, superior e líder. Vimos, em segundo lugar, que o cristão deve servir com integridade ao seu empregador, ao seu superior e líder. O verso 6 diz: não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A pergunta que podemos fazer é como o cristão pode servir com integridade. Não servindo apenas quando você está sendo vigiado. Mesmo quando o seu empregador, superior ou líder não estiver presente, não estiver vendo, observando e conferindo.
não precisa de alguém para vigiar você, para você fazer as coisas certas. Se nós tememos a Deus e conhecemos a Deus de fato e de verdade, nós sabemos que Ele sabe de tudo e Ele vê tudo. E não é também porque Ele vê e Ele sabe de tudo, é porque nós o amamos, o tememos e queremos andar de acordo com a palavra dEle. Podemos ter dificuldades, podemos pedir ajuda de Deus, mas eu não posso me esquivar e não posso ter um comportamento duplo, agir de uma maneira quando a pessoa está presente, quando ela não está. Então, meu comportamento deve ser coerente com a palavra de Deus e com o ensino do Senhor. Eu pergunto ainda, como o cristão pode servir com integridade, não servindo apenas para agradar ao seu empregador, superior ou líder? O texto diz, não servindo somente para agradar pessoas. O meu propósito, o seu propósito não deve ser o de fazer média para obter favor, aprovação ou alguma vantagem. Servir assim é servir com a motivação errada. Então eu tenho que servir não porque eu quero obter alguma vantagem. Eu não tenho que ter essa motivação. Essa motivação não é honesta, não é correta. Estou fazendo como se fizesse para a pessoa ver, para obter alguma vantagem. Então, eu não devo servir para agradar as pessoas. Se elas estiverem presentes, eu vou servir de uma maneira adequada. Se elas não estiverem, se ela não estiver presente, eu vou servir da mesma forma. Como cristão deve servir com integridade. Integridade fala muito do coração, de uma coisa que é interior e não exterior. Como cristão pode servir com integridade? Servindo como servos de Cristo. O verso 6 diz ainda assim, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então não é da boca para fora, não é só para as pessoas verem, é de coração. Filipenses 2,12 diz assim, assim meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, sem discussão, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, é assim que eu e você devemos fazer. Obedecer em todo o tempo, em todas as circunstâncias, na presença ou ausência de quem quer que seja. No contexto profissional, perguntamos como deve proceder o cristão que está na posição de empregado, subordinado, liderado. Já vimos, primeiro, o cristão deve ser obediente ao seu empregador, superior e líder. Segundo, deve servir com integridade ao seu empregador, superior e líder. E, em terceiro lugar, nós vamos ver agora que o cristão deve servir com boa vontade ao seu empregador, superior e líder. Efésios 6, 7, 8 dizem assim, sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. A expressão de boa vontade significa, é uma palavra grega, que é um termo grego, o termo é eunoia,
que traduzido para o português foi traduzido como de boa vontade. Denota afeto, bondade, benevolência. Quando você faz algo com afeto, você está fazendo de coração. Então, é esse o sentido de boa vontade, fazendo com gosto, com alegria, com bondade, com benevolência, sem reclamar, sem murmurar. Mais importante do que fazer as coisas é como fazemos estas coisas. Coisas podem ser feitas de duas maneiras, de boa vontade ou de má vontade. Fazer, todos podem fazer. Mas quando quem faz reclama, murmura, faz de qualquer jeito, faz de cara fechada, faz aos trancos e barrancos, isso rouba todo o valor do que é feito. Quando quem faz, faz de boa vontade, com gosto, com afeição, com cuidado, com atenção, com dedicação, isso faz toda a diferença. Isso valoriza o que é feito. Não apenas diante das pessoas, mas sobretudo diante de Deus, que vê o coração. A motivação que nos leva a fazer algo é mais importante do que o que fazemos em si mesmo. Mas como é que alguém pode servir de boa vontade se o seu empregador, superior ou líder é mau, perverso, injusto, desonesto, como o apóstolo Pedro falou, não somente aos bons e cordatos, mas também aos maus e perversos? O texto nos ensina que devemos servir como você deve servir como se estivesse trabalhando para o Senhor. Outra vez, sirvam de boa vontade como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Paulo sabia que só com esta visão, só com este entendimento, um escravo poderia servir ao seu Senhor. Então, é da mesma forma que nós temos que servir. Muitas vezes alguém está no emprego e sofre nas mãos de uma pessoa má, perversa, injusta, desonesta. E muitas vezes ela tem que suportar isso porque ela não tem outra alternativa. Ela pode sim falar com Deus sobre isso, mas ela deve fazer bem feito o seu trabalho, deve fazer de coração, como se estivesse servindo a Deus, mesmo quando está servindo a pessoas que não são aquilo que gostaríamos que elas fossem. Como alguém pode então servir de boa vontade se o seu empregador, superior ou líder é mau, perverso, injusto e desonesto? Nós devemos saber que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso de volta. Isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Nós colhemos o que semeamos. Gálatas 6,7 diz: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. É a lei da semeadura. Lucas 6,38 diz: deem-lhe será dado boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Nós colhemos aqui o que plantamos. E não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos, se não desistirmos no meio do caminho. Mas nós também colheremos na eternidade. Colossenses 3, 23, 24 diz: tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança.
é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Esta é a ênfase de todo o Novo Testamento. Vamos ver agora do outro lado. No contexto profissional, como deve proceder o cristão que está na posição de empregador, superior, hierárquico, líder, chefe? Primeiro, o cristão que está nessa posição deve fazer a mesma coisa com aqueles que o servem. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos. Ou seja, o que significa isso? Que nós devemos fazer com aquelas pessoas que nos servem o mesmo que gostaríamos que fizessem conosco se estivéssemos na posição deles. Mateus 7:12, Jesus disse: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. É isso que as Escrituras ensinam. Então, é isso que eu e você devemos fazer. Eu devo me colocar no lugar daquele que está servindo, daquele que está numa posição de liderado, de subalterna, e eu devo tratar essa pessoa da mesma forma como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse na posição dele. Segundo, o cristão que está na posição de empregador, superior, hierárquico, líder, não deve ameaçar os que estão debaixo da sua liderança. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças. Os senhores de escravos podiam ameaçar, castigar, açoitar, vender, maltratar, humilhar, cortar benefícios, até matar o escravo. Porque era a propriedade dele, ele comprou com o dinheiro dele, ele podia fazer todas essas coisas. Isso hoje pode ser considerado como assédio moral, no mínimo. Eu estou me referindo a ameaças, porque o resto nem se fala. Mas o texto nos faz saber que os senhores cristãos não deviam fazer isso. E nenhum tratamento, por mínimo que seja semelhante a isso, nós deveríamos fazer, não devemos mesmo fazer. Esse tratamento é o que tinham os escravos de senhores não cristãos. Mas os senhores cristãos não deviam tratar seus escravos dessa forma. Terceiro, o cristão que está na posição de empregador, superior, hierárquico, líder, deve saber que o Senhor, tanto de uns quanto dos outros, está nos céus e que Ele não faz acepção de pessoas. E vocês, senhores, façam o mesmo com seus servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Quem está na condição de empregador, superior, hierárquico, líder, chefe, deve saber que ele tem um Senhor nos céus, que é Senhor tanto deles quanto daqueles que servem a eles. E que ele não trata as pessoas com parcialidade, ou seja, ele não faz acepção de pessoas. Há algo muito especial registrado nas Escrituras do Novo Testamento. Eu me refiro à Epístola do Apóstolo Paulo a Filemão. Filemão tinha um escravo, o nome dele era Onésimo, e Onésimo fugiu e depois se viu em maus lençóis, deve ter feito alguma coisa errada, e ele se viu na prisão, onde estava o apóstolo Paulo preso por pregar o Evangelho.
E lá na prisão, o apóstolo Paulo levou Onésimo a Cristo e ele veio a se converter do seu mau caminho e entregou sua vida a Jesus, foi por ele transformado. Então ele escreve a Filemão e ele escreve falando de Onésimo. Ele diz assim: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Então veja o que ele diz. Olha, talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente a fim de que você o receba para sempre. Eu creio que o apóstolo Paulo tinha em mente não só a vida aqui, mas alguém com quem ele estaria também na eternidade. E ele diz que ele não queria que ele recebesse Onésimo como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. E ele diz especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. O apóstolo está dizendo, olha, não trate ele mal, ele fugiu, era um escravo fujão, fugiu, mas hoje ele é do Senhor, ele pertence ao Senhor, e você deve recebê-lo não mais como escravo, mas como irmão caríssimo, porque é isso que ele é para mim. E é assim que eu quero que você o receba, como irmão no Senhor. É realmente muito emocionante essa epístola, tão curtinha. E eu li para vocês os versos 15 e 16. Jesus deixou-nos também algumas palavras. Ele diz assim: se alguém me serve, siga-me. E Jesus foi e é o maior exemplo de obediência e de liderança também. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Se você é patrão ou empregado, se você exerce uma liderança ou se você é um liderado, você está servindo, em última análise, a Jesus. E quem o servir, e servir a Jesus implica em obedecer a sua palavra, em fazer o que ele mandou que nós fizéssemos. Então, o Pai vai honrar essa pessoa, aqui e na eternidade. Devemos, então, estar conscientes de que temos todos um só Senhor, que é Jesus Cristo, para concluir. E quer sejamos, então, empregadores, superiores hierárquicos, líderes ou chefes, quer sejamos empregados, subordinados, liderados, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. E se Ele não faz, por que eu deveria fazer? Por que você deveria fazer? Isto posto, vamos então orar. Senhor, nós te damos graça pela tua palavra. Ela não é palavra do homem, ela é a tua palavra. E nós pedimos graça para podermos vivê-la e aplicá-la na nossa experiência diária. Permite que aqueles que são servos sirvam como se servissem ao Senhor. Aqueles que estão em posição de autoridade tratem os seus servos como o Senhor requer deles, da mesma forma como eles gostariam de ser tratados se estivessem na mesma posição. Ajuda-nos a viver a tua palavra, ajuda-nos a andar de acordo com ela. Que o Senhor nos conceda a abundância do teu Espírito e da tua graça para tanto. Nós oramos com gratidão no coração, no nome de Jesus. Amém.
Irmãos, até mais tarde, com a graça e a permissão de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês.